Hello, people! Hello, good morning. How are you? Como vocês estão? I'm fine. Eu tô bem. Então, galerinha, que legal falar com vocês. Espero que vocês tenham descansado um pouquinho, né? A little bit. E estejam com a corda toda para começar o terceiro bimestre, tá? Eu vou explicar minha proposta de hoje. Vamos falar sobre o passado, tá? No segundo bimestre, nós terminamos na lição 7, que falava sobre o passado, o Simple Past. Então, daremos continuidade à lição 8 no terceiro bimestre. Só que antes de eu começar a lição, eu vou fazer uma revisão do passado. Eu já vou começar com a matéria de novo no passado, tá? Então, aqui eu vou dar uma explicação, uma breve explicação sobre o Simple Past, o Past Simple, tanto faz, Simple Past, Past Simple. E vou pedir uma redação. Aliás, eu pedi uma redação. A tarefa vai ser escrever uma redação com no mínimo 8 linhas no passado, no tempo passado, no past simple, tá? E onde vocês vão escrever o que vocês fizeram no recesso. Bom, eu já me preparei porque eu sei que alguns vão falar nada, mas nada eu não aceito. Se por um acaso você realmente ficou no sofá durante esta semana inteira, você não tem nada para escrever, você não foi nem no portão de casa, você vai ser um escritor, então, de ficção, de romance, de aventura, você inventará a sua história. Escreve no passado uma coisa que você gostaria de ter feito, mas coloca no passado, diz que você fez. Vamos escrever uma ficção, então. Pode ser ficção científica, aventura, romance. O escritor é você, tá? Bom, brincadeiras à parte. Então eu vou começar aqui a falar do planejamento. O planejamento eu coloquei lá o gabarito da página 39 da lição 7, que eu quero que vocês corrijam, porque ali tá falando, são 3 exercícios sobre o passado, 1, 2 e 3. Eu coloquei o gabarito, faça a correção e aí você já está trabalhando, né, lembrando do exercício que nós fizemos no passado. Depois de fazer a correção dessa página, você vai fazer a nossa redação, que eu já expliquei, tá? Qual o tópico. Uma redação no passado com 8 linhas. Beleza? Alguma coisa desse período do coronavírus. Se não quiser ser o que você fez na semana passada, né, o que você fez nesses 4 últimos meses de quarentena, né? Usa criatividade. Coisas novas que você não fazia antes, você fez? Eu fiz. Fiz muita coisa nova. Aula online é uma delas, né? Usa criatividade, tá bom? Usa também a internet, o Google Tradutor, os dicionários. São boas ferramentas para a gente trabalhar a língua inglesa. Então, meus amores, vamos lá. Verb to be. Vou começar pelo verbo to be no passado, tá? Que são esses aqui. O verbo to be no passado tem 2 formas, was e were, tá? Aqui eu tenho afirmativa, negativa e interrogativa que eles colocaram como question. I was, I wasn't, was I. Então temos aqui a forma para eu. Eu era ou eu estava. Vocês sabem que o verbo to be significa ser ou estar. Então quando eu falo I am, eu sou, né? Por exemplo, I'm tall, eu sou alta. I'm fat, eu sou gorda. I'm thin, eu sou magro. Quando você vai falar que eu era magro. Você coloca I was thin. Agora você tá falando no passado, tá? Aí se eu falar que na negativa, I wasn't thin, eu não era magro. E na pergunta, was I at home, por exemplo, eu estava em casa? Então, ele pode ser ou estar, tá bom? He, she, it. As terceiras pessoas estão aqui, ó, na coluna do meio, aqui, na segunda linha, e são as terceiras pessoas. Ele, ela ou isso, né? Ele e ela para coisas, objetos e animais, que é o it. Fica was também, igual o I, tá? Então, he was, she was, it was. He wasn't, ele não era, ele não estava.
Vamos dizer assim, ele não estava na escola. He wasn't at home. E você vai fazer uma pergunta, ele estava na escola? Was he at school? Eu falei home, mas eu queria dizer school, tá, gente? Desculpa, vamos de novo. Ele não estava na escola. He wasn't at school. Ele estava na escola? Was he at school? Beleza? Agora saiu direitinho. Agora temos essas pessoas aqui do plural, you, vocês, we, nós e they, eles ou elas, que fica were. Então, as pessoas do plural fica were. You were at home. Você estava em casa. You weren't my friend. Você não era meu amigo. Were you my friend? Você era meu amigo? Beleza? Então, eu dei um exemplo aqui, tá? Com essa última linha, you were. Agora vamos falar dos outros verbos, sem ser os verbos to be. Vou colocar aqui. Então lá, os verbos regulares no simple past, a maioria termina em ed. Então temos aqui, ó, work fica worked, walk, walked, wait, waited. Beleza? Só precisa acrescentar o ed no passado. Então vamos dizer, eu trabalhei muito ontem. I worked a lot yesterday. Com verbos que terminam em E, você só coloca o D, porque ele já terminou em E. Olha lá, arrive fica arrived, love, loved, eu te amei muito, I loved you very much. Eu morei no Japão, I lived in Japan. Foi o lugar que veio na minha cabeça. Agora com os verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Ó, verbos pequenos, uma sílaba, que é consoante, vogal, termina em consoante, vogal, consoante. O caso aqui de prefer tem 2 sílabas, tá? Então, uma ou 2 sílabas. Então, vamos lá, ó. Plan, você dobra a última consoante e acrescenta o ed. Então, fica plan, fica planned. Stop, stopped. Prefer, preferred. Tá? Só os verbos que entram nesse caso, consoante, vogal, consoante. Beleza? Os verbos terminados em Y, que é o caso do study e do cry, tá? Que tenham uma consoante antes do Y. Ó, study, DY, consoante antes do Y, tira o Y, fica IED. Então, fica studied, cry, fica cried, beleza? Os verbos que terminam em Y e tem uma vogal antes, você não tira o Y, senão ia ficar muita vogal junto, tá? Então, fica played, stayed, beleza? E os verbos regulares? Como é que ficam os verbos regulares? Aí que entra o problema do inglês. Até aí estava tudo fácil. Agora entra o problema porque você tem que decorar. E decorar são muitos verbos. A lista de verbos irregulares é enorme. Então, você tem que, com o tempo. Como que eu fiz? Eu fui pegando com o tempo. Claro, alguns eu decorava, que eram aqueles verbos que a gente mais usa. Né? Por exemplo, ir, né? Alguns verbos, os mais usados. Beleza? Você vai pegando com o tempo. As listas de verbos são assim, ó, tabela de verbos irregulares. No inglês, né? Se você colocar lá no Google. Tabela de verbos irregulares em inglês. Tem lá o infinitivo, que é o que a gente chama o verbo, o nome do verbo, que vem tudo com to. Né? To arise, to awake, to be, to bear, to be, to become. O passado simples, que é esse que a gente está estudando aqui hoje. Verbos irregulares, por exemplo, to arise fica arose, to awake fica awoke, to be fica was e were, o verbo to be é irregular. Tá? To bear fica bore. Então, cada verbo irregular fica de um jeito. Alguns repetem a mesma forma, que é o caso do put, fica put, tá? Outros mudam totalmente, então tem até algumas regrinhas que falam disso, mas não dá para estudar, que são muitas. Você tem que consultar o verbo quando você quiser saber ele no passado, quando ele for irregular. Isso você vai só pegando com o tempo que for usando, tá? Essa terceira lista é do particípio passado. A gente vai estudar quando estudar o tempo verbal no passado, que é o present perfect.
tá? É outro tempo passado, é outro tempo. Então, agora eu vou mostrar para vocês nos verbos regulares, tá? Como é que fica, com exceção do to be. To be não entra nesse esquema, eu já falei lá na frente. Como é que fica aqui? Frase afirmativa, por exemplo, eu trabalhei, I worked. Negativa dos verbos no passado. Você vai usar o did. O did é o auxiliar do passado. Na negativa, did not. Então, ele vira o didn't. I didn't work. Você vai voltar. Quando você tem uma frase, eu trabalho, I work. Você vai passar para o passado, vai ficar I worked. Eu trabalhei. Você bota o ed no verbo. Quando você for passar para a negativa, você tem que colocar o didn't. E o verbo volta para o normal. Você não precisa colocar o didn't e o worked. Você vai colocar didn't work. Volta para o normal de novo. Na pergunta, did I work? Igual, o verbo volta para o normal. O did vai lá na frente, porque é uma pergunta. Ele fica no lugar do do, lembra quando era no presente? Did I work? Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver com she. Opa, desculpa. She worked, ela trabalhou. Negativa, she didn't work, ela não trabalhou. Did she work? Ela trabalhou. Por exemplo, você quer perguntar se ela trabalhou ontem. Did she work yesterday? Ok? Então, pessoal, vamos começar a pensar agora no passado em inglês. Eu vou trabalhar algumas aulinhas com esse tempo, que é muito importante para quem quer aprender realmente inglês, ok? Tô morrendo de saudade. I miss you very much. Bye bye. See you later.